Olá, bom dia. Então, sejam bem-vindos ao nosso último simulado, volume 3, hashtag Estudo em Casa. Então, hoje nós vamos concluir o volume 3, se Deus quiser. Espero que quem já vem fechando os simulados, vamos fechar com chave de ouro o simulado do volume 3. Então, vamos ler com bastante atenção. Nós só vamos acrescentar alguns descritores que nesse simulado vai ser trabalhado. Nós vamos continuar localizando informações tanto implícita como explícita no texto, né, que é o descritor 13. Vamos estar trabalhando o descritor 14, que é inserir informações nos textos verbais. Nós vamos estar trabalhando o descritor 15, que é inserir o sentido de uma palavra ou expressão. Vamos estar trabalhando o descritor 18, que é reconhecer o tema, o assunto dos textos lidos. Vamos também trabalhar o descritor 19, que é distinguir o fato de opinião ou palavra a este fato. E vamos estar também trabalhando os descritores, né, que reconhece o gênero descritivo, certo? Então, mais uma vez, eu peço que vocês leiam com bastante atenção os textos. Se tiverem dúvida, retorne a lerem. Não tenham preguiça, os textos são curtos, certo? E desde já desejo um bom resultado a vocês. Então, nós vamos aqui para a atividade 23, né? Então, nós iniciamos. Ele diz assim: olá, caro aluno, vamos começar nosso estudo. É preciso que vocês fiquem atentos aos elementos que fazem parte do texto e que nos transmitem mensagem, produzindo um sentido global do texto, pois a partir delas conseguiremos responder às questões. Podemos começar? Então, o texto 1. Lê o texto abaixo para responder às questões a seguir. Mania de plástico. Toneladas de sacos, garrafas, copos, brinquedos e outros lixos estão fazendo mal ao nosso planeta. Ele está em cada parte: sandálias, garrafas de refrigerante, escovas, copos, sacolas, computadores, etc. Não dá para pensar a nossa vida sem o plástico. Desde que os pesquisadores descobriram que era possível criar esse material a partir de elementos de petróleo. Em 1862, as indústrias passaram a usá-la cada vez mais. É claro que isso trouxe progresso, conforto e melhorias para todos nós. Acredito que o plástico é hoje um dos maiores vilões da vida moderna. Quando não é reciclado, ele detona a natureza e polui cidades. As peças de plástico boiando no mar podem causar a morte de mais de 100.000 animais marinhos, golfinhos, baleias e tartarugas. Vejam aí que veio dentro de parênteses, né? E 1 milhão de aves por ano. As sacolas de plástico podem levar 200 anos para decompor, quando são largadas nas ruas. Entopem bueiros e provocam enchentes.
Evite comparar produtos que usem plásticos demais nas embalagens. Nesse texto, no trecho golfinhos, baleias e tartarugas, os parentes foram utilizados para, né? Então, lá no texto a gente viu que veio dentro de parentes e ele pergunta por quê. Ela veio dentro de parentes para acrescentar informações. Ela quis chamar atenção ou demonstrar a entonação adequada sobre o que estava acontecendo. Ele quis só acrescentar esse termo. Ele quis expressar uma opinião, ele deu a opinião dele sobre isso, nesse parênteses, né? Dentro do parênteses, ele indica a fala de alguém, ou ele sugere uma reflexão. Então, você vai observar e vai ver qual é a melhor alternativa correta, certo? Não é a melhor alternativa, a alternativa correta. Se ele está acrescentando a informação, ele está querendo chamar a atenção sobre o que está acontecendo, ele está expondo a expressão dele, ele está dando a expressão dele, ele está indicando uma fala de alguém ou ele está sugerindo uma reflexão. No texto 2, lê o texto abaixo para responder as questões a seguir. A pomba e a formiga. Nós já vimos essa fábula em aulas anteriores, né? Uma pomba branca bebia água no riacho quando de repente ouviu uma vozinha muito fraca. Socorro, socorro, estou me afogando. Era uma formiga que a correnteza forte arrastava. A pomba branca ficou penalizada. Coitadinha da formiga, pensou. Como poderei ajudá-la? Arrancou com o bico uma graminha e jogou na água. A formiga subiu no barco e alcançou a outra margem. Aliviada, a formiga queria agradecer à pomba, mas onde será que ela estava? Dias depois, a formiguinha andava pelo bosque quando viu um camponês descalço, armado de arco e flecha. O homem mirava alguma coisa no alto de um galho. Era justamente a pombinha branca que, sem desconfiar de nada, dormia tão profundamente que até roncava. Preciso avisá-la, pensou a formiga desesperada. Nhé, a formiguinha enterrou suas mandíbulas cortantes no pé descalço do camponês malvado. Uai, uai, ui, ui, gritou o homem, uivando de dor, e largou o arco e a flecha que ficaram caídos na terra. Com o barulho, a pombinha acordou assustada e, mais que depressa, tratou de voar para bem longe. O camponês foi embora furioso, resmungando. Que azar! Pisei no espinho. Adeus, pomba assada. Moral da história: o bem que fizemos um dia volta para nós. Então, nesse texto, o trecho Adeus, pomba assada, as reticências sugerem que o camponês ficou arrependido
Ele se arrependeu de querer matar a pomba? Ele ficou confuso? Ele ficou decepcionado por não matar a pomba? Ou ele ficou preocupado? Então, essa daí, com certeza, vocês não vão errar, porque está bem claro, né? Primeiro, será se ele estava arrependido? Se não fosse a formiguinha, ele não tinha matado a pomba? Ele estava confuso se queria ou não queria matar a pomba? Ele estava decepcionado porque não conseguiu matar a pomba? Ou ele estava preocupado com a pomba? Né? Então, dá para perceber aí a resposta. Essa resposta aí está bem explícita no texto, né? Vamos aqui para a terceira questão. É um texto também que a gente já tinha visto. Espirrar. Espirrar não é em si um ato grosseiro. A maneira de espirrar pode ser: quando sentir o espirro chegando, vire a cabeça para o lado, tirando os ombros da linha de tiro, e cubra o nariz e a boca com a mão, que de preferência estará segurando um lençol. Aí, que de preferência estará segurando um lençol, veio entre parênteses. Será por quê? Também não faça mais barulho que o necessário, mas não tente segurar o espirro. É claro que, usando esse método, você pode ficar com a mão cheia de meleca. Entre parênteses aí. Eu disse para usar um lençol. Não limpe na sua própria roupa e muito menos nos outros. Vá até o banheiro mais próximo e lave a mão, ou retire a meleca com papel higiênico. Nesse texto, o trecho que de preferência estará segurando um lençol. Olha, vem dentro de parênteses aí, aspas, que de preferência estará segurando um lençol. Os parênteses foram utilizados para acrescentar uma informação. Ele quis acrescentar essa informação, chamar mais atenção, demonstrar, né, mais um ato adequado de como se prevenir. Ele está expressando uma dúvida, ele ficou com dúvida como agir, ele está indicando uma pausa na fala, ou ele está sugerindo uma reflexão. Então, essa daí também acredito que vocês não vão ter dúvida ao responder, certo? Então, nós vamos agora para a quarta questão. Lê o texto abaixo para responder as questões a seguir, da cabeça aos pés. Gente, quando de longe, bem longe, vai me jurar que todo mundo é igual e que sempre, tudo anda certo. Porém, chegando bem de perto é diferente. Entre a terra e o céu tem muito, muito mais que um chapéu. Tem gente de cabeça quente, miolo mole, olho vivo e de cara pálida, nariz comprido, olho de peixe morto, boca de siri, orelha em pé. Muitos não saem da rua, outros vivem só no mundo da lua.
aquele cantando, aquele reclamando, passou um assoviando, o garoto soluçando. Uns falam pelos cotovelos, outros por telefone, mas a maioria se enfia a cabeça dos pés, a cabeça sem pressa. Nesse texto, no trecho, mas a maioria se enfia a benção. A expressão destacada é a própria linguagem. Ela é uma linguagem científica, ela é descritiva, essa linguagem é caracterizada por símbolos. Ela é uma linguagem culta. Culta é quando ela é uma linguagem mais formal, quando ela usa a pontuação correta, certo? Ela tem mais preocupação na conjugação dos verbos. Ela é uma informal. Informal é quando eu uso gírias, certo? A linguagem informal é quando eu não me preocupo. Eu não me preocupo com a acentuação, nem com a colocação das palavras. Eu uso gírias, certo? Eu costumo usar diálogos. Então, ela é uma palavra coloquial, diferente da culta, né? Que é uma mais formal, é mais para escrita. É quando eu vou escrever que tenho preocupação e não tá repetindo palavra, ter preocupação na acentuação e tudo. Jornalística, ela se enfia a benção, é uma jornalística que está associado a gêneros, quando ele está de alguma forma está associado a bilhete, a gêneros textuais, será? Então, nesse texto, o trecho mais a maioria se enfia a benção. Então, você vai olhar, né, se ela é científica, que ela é caracterizada por símbolos, é uma coisa mais associada a gêneros, se ela é culta, se ela está preocupada na formalidade, na linguagem formal, na colocação das palavras em acentuação e tudo. Se ela é informal, se é uma gíria, quando eu uso gíria, né? Se enfia a benção, essa palavra enfia, né? Jornalista, né? Quando está associado a alguma parte de coisa de publicagem, de publicação, certo? Vamos para o texto, questão 5.